Pessoal, vou falar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, né? Por que a comprovação de uma ideia, né? Porque em 1803, na Inglaterra, né? Isso mais de 2000 anos depois das ideias de Demócrito, o Dalton vai fazer o que? A comprovação, né? Com a tecnologia que ele tem na época dele, das ideias que os gregos antigos não conseguiram comprovar, né? No final do século XVIII, as leis das reações químicas, as combinações químicas, né, estavam estabelecidas. De certa forma, forçaram a aceitação da existência dos átomos. Não havia como entender as reações químicas se não se aceitasse a ideia do átomo. No início do século XIX, em 1803, na Inglaterra, um cientista de nome Dalton comprovou a veracidade das ideias dos filósofos gregos de que a matéria era constituída por átomos, né? Aí tem uma representação artística do Dalton e de como o modelo ficou conhecido, né? Ficou conhecido como bola de bilhar e ela está aparecendo aí ao lado do retrato do Dalton. Conclusões de Dalton. Toda a matéria é formada por átomos. Os átomos são esferas indivisíveis e maciças. Os tipos de átomos, né, que a gente chama hoje de elemento químico, na natureza é limitado e diferem pelas suas massas. Então eles não achavam que fazia um elemento químico diferir do outro era o número atômico, como a gente diz hoje. Eles achavam que todas as bolinhas de mesmo peso seriam o conjunto daquele elemento químico, né? Então, existiriam bolinhas menores e bolinhas maiores, né? Então, o que faria diferir um elemento para o outro seria a massa. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si, ou seja, os átomos de um mesmo elemento químico teriam a mesma massa, seriam bolinhas de mesmo tamanho. As diferentes associações entre átomos iguais ou não seriam responsáveis pela constituição dos materiais, ou seja, os átomos se associariam entre iguais ou entre diferentes para formar substâncias que a gente conhece, né? E durante os fenômenos químicos, os átomos não eram destruídos e nem criados. Só sofriam rearranjo quando as substâncias reagentes se tornavam produtos. Então, o que ele está querendo dizer aí? Por exemplo, as diferentes associações entre átomos iguais ou não seriam responsáveis pela constituição dos materiais. Vamos pegar aqui, ó, o oxigênio, que a gente chama, que a gente reconhece hoje pelo símbolo O, e o H, que a gente reconhece pelo símbolo H. Vamos pegar aqui, ó, aqui estão, por curiosidade, os símbolos dos elementos químicos na época de Dalton, né? Então, o hidrogênio, se a gente olha ali, é uma bolinha com uma bolinha pintada dentro. E o oxigênio era simplesmente uma bolinha. Então, dentro desse tipo de representação aí, quando ele diz aqui, ó, as diferentes associações entre átomos iguais ou não seriam responsáveis pela constituição dos materiais. Então, se eu pegar o que a gente conhece hoje, que é a molécula de O2, a representação seria duas bolinhas unidas. A molécula de H2 seriam duas bolinhas assim. E o H2O seria então duas bolinhas com a pintinha lá dentro, ligadas ao oxigênio, né? Então é assim que eles faziam a representação das substâncias, né? Isso das substâncias que a gente conhece a fórmula hoje, né? Na época deles era algo mais complicado. E aí, que ele quer dizer com nos fenômenos químicos os átomos se recombinam? É assim, vamos pensar que eu vou fazer essa reação aqui, ó. H2 mais O2 para dar H2O. Então, hoje a gente sabe, eu colocaria um 2 aqui, para fazer o balanceamento, né? Então, como é que eu representaria isso na época de Dalton? Duas de hidrogênio
mais o oxigênio, dando então, com esses símbolos que existiam na época do Dalton, a representação dos fenômenos químicos era algo assim desse tipo. Então aqui estão alguns símbolos desses elementos, né? A descrição que o Dalton dava para os átomos fez com que seu modelo atômico ficasse conhecido como bolinha de bilhar, né? Aqui no Brasil a gente não chama muito de bilhar, a gente chama mais bola de sinuca, né? Mas seriam representações similares.